Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, vamos falar mais um pouco sobre Jesus e Yeshua, ok? A gente vai ver aqui algumas diferenças. Jesus, grego, romano, Deus Filho, transgressor da Torá, fundou uma religião antissemita, paganizado. Yeshua, judeu, filho do Eterno, trouxe a plenitude da Torá, uniu os gentios a Israel. Messias dos judeus, não se misturou com o paganismo. As diferenças entre o Jesus católico absorvido pelos protestantes para o Yeshua judeu da restauração são muitas. O catolicismo cuidou de descaracterizar completamente a Cristo de sua raiz judaica, a Yeshua de sua raiz judaica. Não apenas na aparência, mas em muito mais características que acompanharam a doutrina cristã. Até hoje, né, a gente conhece muitos cristãos que nem sabia que Yeshua era judeu. Essa é uma das características que mais afastaram os judeus de reconhecerem a Cristo como Salvador, a Yeshua como o Mashiach, pois é uma doutrina que contradiz a principal máxima doutrinária abraâmica. O Senhor Deus é um. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, né? Talvez a oração, o versículo mais conhecido de Israel, né? Que é o Shema. Não existe nenhuma referência bíblica de Yeshua sendo chamado de Deus Filho, segunda pessoa da Trindade ou parte de uma triunidade. Porém, existem centenas de passagens dizendo que Yeshua é filho, servo e representante do Eterno em forma humana. Os fariseus hipócritas acusaram Jesus de ser transgressor da Torá e ele os repreendiam. É interessante aqui, irmãos, eu vou voltar aqui, quando a gente fala dos fariseus, preste atenção, os fariseus hipócritas, quando a gente faz uma crítica aos fariseus hipócritas, nós não estamos fazendo a classe farisaica, porque o próprio Mashiach era um fariseu. Então ele está fazendo uma crítica, nós estamos fazendo uma crítica aqui aos fariseus hipócritas. Inclusive, a gente tem um estudo no canal onde a gente explica, né, Yeshua como sendo um fariseu. Então vamos recomeçar. Os fariseus hipócritas acusavam Yeshua de ser transgressor da Torá e ele os repreendiam, enquanto hoje os cristãos proclamam de boca cheia de que Yeshua transgredia o Shabat e substituiu a Torá pela graça, principalmente quanto aos seus ensinamentos sobre o Shabat. O verdadeiro Yeshua apenas ensinou a maneira correta de guardar os mandamentos. Principalmente o catolicismo, ao tentar forçar ao máximo, tirando de um versículo na Bíblia uma referência de que Yeshua fundou sua própria igreja, em contraste com as tantas profecias dizendo que o Messias apenas traria o mundo para Israel. E o próprio Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, sempre ensinando que Yeshua levou os gentios para Israel. Não que criou uma igreja de gentios. Vamos ler aqui Efésios capítulo 2, verso 11 ao 19. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Só esse versículo aqui, irmãos, já estraçalha com a teologia da substituição, essa maldita teologia ensinada pelos pastores nas igrejas evangélicas. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Eu vou ler só até aqui, depois os irmãos continuam do versículo 14 até o 19, ok? Mas só esses 3 versículos que a gente lê já abre a nossa mente para a gente entender a lei do enxerto, ok? A qual o apóstolo Shaul HaShalom, o apóstolo Paulo, também fala aos romanos. Muitos cristãos até hoje justificam um antissemitismo com o argumento de deicídio, ou seja, terem matado Deus. Isso era muito mais forte antigamente, tanto que até hoje muitos judeus não leem o Novo Testamento, a Brit Hadashah, achando que se trata de um livro que ensina a perseguir os judeus. Sabia que o Vaticano não possui uma embaixada para Israel, mas tem uma para a Palestina? Até hoje, né, é muito gratificante para os cristãos paganizar Jesus, como quando comemoram seu nascimento praticamente com 100% de simbologia pagã, algo que faria Paulo vomitar de nojo pela desfiguração com o seu evangelho. Ironicamente, os cristãos vomitam quando se associa Jesus ao judaísmo farisaico, linha teológica da qual fazia parte. Yeshua era um fariseu. Yeshua foi o maior restaurador da Torá, mais do que profetas e apóstolos. Ensinava como os fariseus e também ensinou a maior oração de modo farisaico, o Pai Nosso. Ampliou toda a Torá e cumpriu todas as orientações. Guardava todas as festas bíblicas como um judeu. Detalhe, todas as festas bíblicas apontam para o Mashiach, apontam para Yeshua. Era obediente e submisso ao Eterno, mesmo sendo seu representante interino na terra. Sua morte findou a Torá, ou seja, as leis do sacrifício, pois ele foi o Cordeiro vivo. Seu sacrifício não aboliu outras leis, como empregado pelas igrejas evangélicas cristãs. Se a morte dele fosse anular a Torá, o seu sacrifício seria em vão, pois é impossível viver na graça sem a Torá, porque a Torá nos leva para a santidade. Estamos na graça, mas nos mantemos na graça através da Torá pelo cumprimento dos seus mandamentos. Somente consegue viver em santidade quando segue os mandamentos do Eterno. Amém, irmãos? Um rápido e simples estudo, e eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitos irmãos para entender a diferença do Jesus cristão, pagão e o Yeshua judeu. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. A Torá é santa, a Torá é eterna.